Então vamos lá, pessoal, resolveu agora a questão de raciocínio lógico da prova do MPE do Rio Grande do Sul 2021. A questão fala o seguinte: indique o valor V ou F de cada uma das proposições a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí a alternativa fala o seguinte: 2% ao quadrado é igual a 4%, e 20% de 20% é igual a 4%. Beleza? O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar proposição por proposição, tá? Então essa é a pegadinha da questão. Ela não fala para analisar a assertiva toda. Então a gente tem que ficar muito atento no que ela fala. Por exemplo, 2% ao quadrado. 2% ao quadrado é diferente de 4%, tá? Por quê? 2% vezes 2% não é a mesma coisa que 4%. Concordo? Porque 4 fica 4 sobre 1000, ó, multiplicando. 2 vezes 2, 4. 100 vezes 100, 1000. Então isso aqui é diferente de 4%, beleza? Então isso aqui, ó, é falso. A primeira aqui, proposição da assertiva 1 é falso. Agora vamos lá, 20% de 20% é igual a quanto? É igual a 4% mesmo, tá? Porque a gente faz, ó, 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100 é igual ao quê? A gente corta, vai ser igual a 4 sobre 100. Então, isso aqui é igual a 4%. Então, tá certo, beleza? Então, aqui, ó, verdadeiro, tá? Então, a gente tem que saber agora a tabela verdade do conectivo E. Lembrando, isso aqui é raciocínio lógico. Então, a tabela verdade do conectivo E é a seguinte, ó. A gente coloca aqui VV, F, VF. V, F, F. Então, V com V no conectivo E vai ser verdadeiro, tá? Conectivo E. Vou colocar aqui, ó, conectivo E. V com F, falso. F com V, falso. Falso com falso, falso. Beleza? Então, vou colocar aqui no canto. A gente sabe que falso e verdadeiro vai ser o quê? Falso. Beleza? Então, aqui a primeira assertiva é falsa. Vamos analisar agora a segunda assertiva. Vamos analisar a segunda assertiva aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. O que ele fala? Se todo número primo é ímpar, então 1413 é primo. Então, essa aqui é uma grande pegadinha da questão. Que se todo número primo é ímpar, é mentira, né? Porque não é todo número primo que é ímpar. Porque o 2, vocês concordam que é um número primo? O 2 é primo. E ele não é um número ímpar. Beleza? Então, essa primeira aqui, ó, assertiva, a gente tem que analisar toda a proposição. Então, essa aqui, ó, é falsa. Beleza? Então, não é todo número primo que é ímpar. Então, 1413 é primo. Tá, 1413 é primo? Não, também. A gente tem que analisar, ó, 1413, ele é divisível por 3. Porque, ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Critério de divisibilidade. Somando os algarismos do número, se der um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Então, o número 1413 não é primo, tá? Então, aqui, ó, também é falsa. Ó. Essa assertiva aqui é falsa. Então, a gente tem que saber a tabela verdade do conectivo C. Então, vou colocar a tabela verdade do conectivo C, então, aqui. C, então, beleza? Tem a tabela aqui V, V, F, V, F. V, F, F. A gente sabe que no conectivo C, então, só é falso quando tem a Vera Fischer. VF, falso, beleza? O resto é verdadeiro. Tranquilo? Então, aqui, ó, sendo as duas proposições falsas, então o valor dessa assertiva aqui, ó, vai ser verdadeiro. Beleza? Então, essa é a grande pegadinha da questão. Tem que ficar muito atento, muito atento. A gente resolve agora a terceira assertiva. Vamos resolver a terceira assertiva agora. Vou deixar a tabela verdade ali embaixo, só para deixar salvo ali. Agora, o que a gente analisa aqui? Ó, meio dividido por 3. Meio dividido por 3. Ele é menor do que 1? A gente faz aqui, ó, meio dividido por 3. O que a gente faz quando a gente divide uma fração por outra? A gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então vai ser igual a 3 sobre 2. 1,5 é menor do que 1? Não, é maior do que 1.
Então, a primeira proposição aqui, ó, ela é falsa, beleza? E aí tem um conectivo ou aqui. Então, a gente analisa aqui, ó, 1/4 é menor do que 2/3? Vamos lá, 1/4 é menor do que 2/3? Vamos ver, ó. Vai ser igual a 0,25, 1/4 é igual a 0,25, menor do que 2/3, que é 0,666666. Então, 0,25 é menor do que 0,66666. Essa aqui está correta. Então, a gente analisando essa proposição, é verdadeiro. Então, agora a gente tem que saber a tabela verdade do conectivo ou. Beleza? Vamos lá colocar a tabela verdade do conectivo ou para analisar essa questão aqui, essa proposição composta. Vamos lá, conectivo ou. Conectivo ou. Beleza? Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. No conectivo ou, bastando uma verdade, a resposta é verdade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, falso. Beleza? Então vai ser o seguinte, falso com verdadeiro vai ser verdadeiro. Então a resposta é o que? FVV. FVV, que é a letra D. Beleza? Valeu aí. Qualquer dúvida pode falar. Abraço.